No dia 27 de julho, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, ao anunciar que a varíola dos macacos, ou a monkeypox, era uma emergência internacional, fez recomendações em especial para homens que fazem sexo com outros homens. Tedros Adhanom recomendou a redução do número de relações sexuais e que se evite sexo com novos parceiros. Segundo a OMS, 98% dos casos da doença ocorreram entre homens que fazem sexo com outros homens. O anúncio da Organização Mundial da Saúde reverberou entre organizações de defesa de direitos LGBTIA+, e acendeu o alerta para o fortalecimento do estigma, que acompanhou essa população no início da pandemia de HIV/AIDS e ao longo da história. Contra o preconceito, muita informação. É isso que o Sala de Convidados vai trazer hoje. Vamos conversar sobre a varíola dos macacos, ou a monkeypox. Quem já se vacinou pode ou não ter anticorpos. Os sintomas, eu não recordo. Eu sei que são aquelas plaquinhas. Medo de novo, gerar um estigma contra a nossa comunidade. O vírus é do rato, né? Que infectou o macaco, que infectou o homem. É preocupante, qualquer tipo de doença nova é preocupante. Consideramos os casos aqui no Brasil como surto. Conversando comigo hoje sobre varíola dos macacos, ou monkeypox, Rafaele Vist, coordenadora da área de diversidade e inclusão da Aliança Nacional LGBTIA+, Fábio Guilardi, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e Mayumi Wakimoto, coordenadora da Vigilância em Saúde do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz UNE. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Rafaele, Fábio, Mayumi, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Mayumi, eu quero começar com você falando um pouquinho da polêmica do nome, que nesse momento está sendo muito discutida, porque além, né, desse estigma com relação a homens que fazem sexo com homens, existe também um estigma contra o macaco que volta e meia é vítima aí de violência por conta de doenças que supostamente são transmitidas por eles. Agora, isso é uma percepção minha, Mayumi. Monkeypox e varíola dos macacos têm o mesmo significado, né? A gente hoje pode chamar essa doença de forma adequada, de que forma? Então, é importante entender como apareceu esse nome, né? Então, a varíola dos macacos, ou monkeypox, isso foi visto, né, em macacos de estudo, de pesquisa, lá atrás, em 1958, e por isso foi dado esse nome, né? Então, o que se evita hoje, né, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, tenta mudar um pouco esse nome, e hoje a gente usa monkeypox, né? Exatamente para a gente não estigmatizar, né, e isso causar algum problema em relação às pessoas atribuírem aos macacos, que, na verdade, os reservatórios, o que se conhece hoje é que os reservatórios são roedores, né, e o macaco, na verdade, ele se contamina da mesma forma que o homem, né, então é importante esclarecer essa diferença. Pois é, eu, na verdade, como jornalista, eu fico confusa porque monkeypox significa varíola dos macacos, né? A gente, na verdade, só está falando em inglês o mesmo termo. Eu acho que não é isso? Exatamente. Estamos esperando o nome adequado para a gente poder falar direitinho. A tentativa talvez seja achar um outro nome, né, para que o macaco não fique parecendo, né, que ele está implicado, e aí isso cause reação, né, em relação aos macacos. Então, muitas vezes os nomes eles são dados em relação a onde a doença foi descoberta, né, em que espécie você viu aquela doença pela primeira vez, né? Então, existe uma tentativa de tentar tirar isso, né, atribuir a uma determinada região geográfica, né, ou da China, ou de determinado lugar, ou de determinado animal, exatamente para tentar desfazer essa confusão. A discussão de termos, Rafaele, ela é sempre importante, né? Vocês da comunidade LGBTIA+, sabem disso. Só o fato da gente parar para pensar, não é varíola do macaco,
é uma outra coisa. Pensar nessa origem, na hora que a gente para pensar nesse termo, já é um exercício importante. E a gente está vendo mais uma vez essa população sendo vítima de um estigma. Eu queria saber como é que chegou para essa comunidade a fala do diretor da OMS, Tedros Adhanom. Bom, gente, bom dia a todas as pessoas. Olha, para a gente causou uma certa surpresa, principalmente entendendo toda a posição da própria OMS nos últimos quase que 10 anos. A Organização Pan-Americana de Saúde vem atuando fortemente para quebrar os estigmas, principalmente nas populações chaves da comunidade LGBT, mas também de profissionais do sexo femininas, usuários de droga, pessoas em situação de rua e assim por diante. Para a gente, nos causou uma surpresa, principalmente partindo do princípio da experiência que a gente teve no início da epidemia de HIV, que a gente entende e sabe, né? Atualmente no Brasil, a gente tem quase 800 mil pessoas que estão com o vírus do HIV ativos, e dessas pessoas não são só LGBTs. E a gente levou por muitos anos, quase 2 décadas, a culpa de que era uma doença de pessoas LGBTs, uma doença de gays, né? Tanto que chamavam de câncer rosa e assim por diante. E esse estigma perdura até hoje. Então, quando a gente está indo de uma pandemia, que a população mundial assustada, né, por conta de 2 anos, lutando contra um vírus muito forte, obviamente a varíola, ela não é tão forte assim, né? A potência dela de letalidade não é tão forte, mas, contudo, o diretor mundial da Organização Mundial de Saúde, o Tedros, falar isso implica muito. Então, estou muito feliz de a gente poder debater aqui até com os especialistas para tentar minimizar esse possível dano se a gente não corrige isso e dizer que é uma preocupação mundial e que todas as pessoas no Brasil têm que se cuidar. Não só HSHs fazem sexo e sexo com múltiplos parceiros. Exatamente, a gente precisa falar nesse programa de hoje também, principalmente sobre estigma, né? Agora, Fábio, a Rafaele trouxe uma coisa muito importante. Estamos todos assustados, saindo de um período aí de 2 anos de muita transformação social por conta de uma pandemia. Você está pesquisando a monkeypox, está focado bastante nisso, né? Queria que você me dissesse qual o panorama que vocês veem aí estudando essa doença e até que ponto a gente precisa se preocupar, porque também nessa fala do Tedros Adhanom, ele fala de uma emergência internacional em saúde, estamos todos em alerta, gravidade nível 3. Então, em que momento estamos e qual é o nível de preocupação para quem está pesquisando essa doença? Bom dia, obrigado pelo espaço. Acho que a fala da Rafaela é super importante, né? Na verdade, a gente está vivendo um cenário nas últimas décadas de emergência e reemergência de novas patologias, ou de patologias antigas, que, como monkeypox, né, já era uma zoonose no continente africano, já tinha pacientes que morriam disso, e nunca tivemos a devida atenção, uma doença negligenciada. E agora, por N motivos, ela volta à tona, volta à vista pública, e entrando por um nicho de transmissão inicialmente por relação sexual, mas como a gente já sabe por estudo, presença de vírus em sêmen, presença de vírus em orofaringe, urina, pele. Então, assim, são inúmeras vias de transmissão possíveis. O que a gente conhece hoje em dia do vírus do monkeypox são os casos que vêm à tona, são os casos mais sintomáticos, que têm lesão cutânea, mas a gente sabe também de grupos biologicamente mais suscetíveis a infecções graves, que merecem muita atenção, como gestantes, puérperas, crianças, pacientes imunodeprimidos por N motivos, por uso de corticoide, por doença de base, e que serão o próximo passo da atenção da saúde pública mundial. A gente viu já até agora 10 óbitos no mundo inteiro, né? E apesar de a doença não ser marcada por uma letalidade tão ampla como as outras pandemias, epidemias e surtos, a gente sabe que risco acontece, né? Só que a gente também tem armamento melhor, tem antiviral ainda em estudo, tem vacina para pré e pós-exposição. Então, acho que agora o que pega muito nesse momento é saber colocar a saúde pública e a comunidade científica numa posição atenta, né, tanto para a comunicação quanto para a ação, né? Acho que a gente pode evitar danos maiores tanto para comunidades LGBTQIA+, quanto para a população em geral, pessoas vulneráveis e excluídas, se a gente souber comunicar melhor e colocar o que a gente tem disponível para tratamento e terapia preventiva, profilática, em uso, né?
Falar de prevenção, né? De cuidado, de se cuidar para a gente realmente poder fortalecer o nosso sistema imune, porque é uma doença atrás da outra e a gente precisa olhar para esse lado também, né, Fábio? Vamos conversar sobre tudo isso aí ao longo do programa. Para um mundo que acaba de lidar com uma pandemia e ainda luta para deixá-la no passado, o ressurgimento de uma doença que já estava erradicada é assustador. A varíola humana foi considerada uma das doenças mais temidas que a humanidade já enfrentou. Segundo especialistas, em cada 10 pessoas que eram infectadas pelo vírus, 3 acabavam morrendo. Muitas pessoas viveram com sequelas marcadas na pele. Após anos de pesquisas, a vacina foi desenvolvida e em 1980 a humanidade se viu completamente livre de novos casos. A doença foi considerada erradicada. A OMS declarou no mês passado emergência internacional em saúde por conta do crescente número de casos de infecção causadas pelo vírus monkeypox. Embora apresente sintomas parecidos com o da varíola humana, o vírus causador da varíola dos macacos é diferente, mas pertence à mesma família, a poxvírus. A varíola dos macacos foi identificada em 1958 na África, principalmente no Congo e na Nigéria. A doença era restrita apenas ao continente africano, mas agora já circula pelo mundo. 9 casos de óbito já foram confirmados. 5 dentro da África, 1 caso no Brasil, 1 caso na Índia e 2 mortes na Espanha. Segundo Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor de saúde pública na Universidade de São Paulo, esta não é a primeira vez que a doença causa um alerta. Nós já tivemos pelo menos 2 escapes desse vírus da África, no ano de 1970 e depois em 2003. E uma das vezes, 2003, foi com a exportação do reservatório animal original do vírus do macaco, que é o rato do Gabão. Os homens se infectaram com o vírus, que não é do macaco, o vírus é do rato, mas infectou o macaco, que infectou o homem. O primeiro caso de óbito registrado no Brasil foi de um homem. Segundo o Ministério da Saúde, a vítima tinha câncer e estava internado no hospital de Belo Horizonte. Agora, após 40 anos, a varíola voltou a ser assunto. É grave, porque se tu transmite para o seu coleguinha e todo mundo fica doente junto, né? Não é bom ficar doente. Apesar da mortalidade não ser tão alta, a doença é grave, sim, com certeza. Não sei se eu posso afirmar que é grave, eu sei que é preocupante. Qualquer tipo de doença nova é preocupante. Assim como a Covid, a gente achou que seria uma coisa que duraria 2 semanas, mas não é. E eu acho que esse caso da varíola, ela tem que ser tratada com delicadeza, né? O último balanço realizado pela Organização Mundial da Saúde revelou que 95% dos casos de pessoas infectadas pelo mundo com monkeypox são de homens que fazem sexo com outros homens. A organização também fez uma recomendação para que essas pessoas reduzam os números de parceiros e de relações sexuais. O assunto está causando preocupação entre integrantes e representantes das comunidades LGBTQIA+. A repercussão em torno do estigma preocupa lideranças de movimentos sociais. Em primeiro lugar, com muito medo, muito receio de novo, através desses dados divulgados pela OMS e por outros organismos, gerar ou fomentar um estigma contra a nossa comunidade, né? Até porque, da forma como acaba caindo no popular, no geral, uma ideia de que, então, que parece que biologicamente nós estaríamos, gays e homens que fazem sexo com homens, mais afeitos, mais disponível, né, para a varíola dos macacos, como se tivesse quase que uma disposição genética para isso. Você que está em casa, se tiver dúvidas, a hora de tirar é agora. Encaminha aqui para a gente pelo WhatsApp, a gente vai colocar no ar a sua pergunta, é a forma de você participar dessa conversa. E a gente recebeu aqui pelo WhatsApp, a Paula encaminhou para a gente,
a seguinte pergunta, que eu acho que já está respondida, mas eu quero contemplar e mostrar também, Mayumi, como é importante a gente ter começado, foi importante a gente ter começado o programa falando do nome, né? Porque a Paula diz o seguinte, se os macacos não têm relação com a transmissão da doença, por que mantiveram esse nome? Muitos animais estão sendo mortos devido a essa crença. Então, Paula, já está respondido, a gente está vendo aí uma grande discussão pelos veículos de comunicação, com a OMS, com o Ministério da Saúde, para justamente pensar num outro termo, se é que esse novo termo vai pegar, né, Mayumi? Porque às vezes fica ali difícil de mudar, né, a terminologia. Fábio, eu queria trazer uma coisa importante também, que eu acho que é uma dúvida bem geral. Qual é a relação da varíola, dessa monkeypox, com a varíola humana? A gente vê na matéria ali um pouquinho desse histórico, mas para quem está em casa entender, é a mesma doença? Não, não é a mesma doença, né? Na verdade, a gente tem vários tipos de poxvírus, né? É uma família maior, que uma das doenças que era mais prevalente no humano era a varíola humana, que foi eliminada através da vacinação na década de 80, mas existem outros tipos de poxvírus, né? Existem poxvírus de camelo, poxvírus de gado, de galinha. Então, assim, uma família cuja evolução cuja presença na história virológica é muito antiga e que, através de perda de genes, né, a mutação de depressão, ela se especificou em algumas espécies, conseguiu se persistir e é bem ampla, né? Tem algumas semelhanças filogenéticas, mas não é a mesma doença e não tem o mesmo tipo de acometimento que a varíola humana tinha, né? São vírus diferentes, tá? Semelhantes filogeneticamente, mas diferentes. Já é uma mutação, né? Mayumi, o Centro de Operações de Emergência para Monkeypox do Ministério da Saúde, do qual o INE faz parte, você está integrando, né, uma comissão dentro desse centro, classificou a doença como de nível 3 em emergência no Brasil, né? Isso, nível 3 é o alerta máximo de excepcional gravidade, significa que se imagina que a situação pode culminar numa declaração de emergência em saúde pública de importância nacional. E o que a gente vê na grande mídia, geralmente, são falas como a do Fábio, por exemplo, que mostra que a doença está realmente atento, mas não é uma doença com grande mortalidade, os sintomas são tratáveis. Como é que a gente deve receber tanto a notificação, tanto o anúncio da OMS, quanto a esse anúncio do Ministério da Saúde, em termos de preocupação com mais uma pandemia, com gravidade, com muita mortalidade? Eu acho que essa declaração de emergência pela OMS, ela busca, na verdade, uma janela de oportunidade para que a gente possa fazer o enfrentamento da doença de forma oportuna, né, que, por exemplo, né, todos os países, né, onde há ocorrência da doença, uma vez que, digamos, tenhamos acesso à vacina, né, a gente tem um exemplo recente da Covid-19, né, onde a gente não teve uma equidade na distribuição de vacinas, né, para todos os países. Então, a declaração de emergência, ela possibilita que ações coordenadas, né, de forma integrada, do ponto de vista da vigilância, possam ser empreendidas pelos diferentes governos, né, dos países, né? Então, seja com as armas que a gente tiver, né, disponibilidade de vacinas, eventualmente tratamento para quem tiver indicação de tratamento. Então, eu acho que essa é a importância, né, essa oportunidade do enfrentamento. Rafael, eu acho que eu estou tendo um pouquinho de problema com o teu som. Fala para mim, eu vou te colocar uma questão, vamos ver se eu te escuto bem. O Cláudio Nascimento tá vindo com chiado, mas acho que eu te escuto. Olha só, o Cláudio Nascimento, do Grupo Arco-Íris, ele fala do medo do fomento do estigma, né, que a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes de passar a matéria. A ideia de que gays são predispostos geneticamente, né? Como é que a gente faz para trabalhar com a sociedade de uma forma ampla, mas também para esse público que acaba sendo vulnerabilizado por esse estigma, né, de que a gente precisa olhar para a questão da saúde, né? A discussão é a saúde, é a atenção à saúde, e quando a gente cria um estigma ou deixa esse estigma surgir, a gente perde o foco nisso, né? Exatamente. Eu acho que o cuidado que a gente precisa ter, de uma maneira geral, para todas as pessoas, exatamente, o estigma não é bom para ninguém, né? Nunca foi, e a gente teve a plena certeza que é complicado você taxar ou segmentar algum tipo de doença. A gente sabe muito bem
as questões relacionadas, né, um comparativo de quando teve um estigma, pessoas com HIV, o sofrimento que foi dado a essas pessoas, e tanto que agora, os últimos grandes congressos do nosso presidente da Aliança, o Tony Reis, acabou de vir do Congresso Internacional de Montreal, da IAS, e a grande questão, a grande palavra de ordem, né, das maiores cientistas do mundo é a gente combater o estigma de todas essas doenças que vêm acometendo a humanidade, seja elas por vírus ou bactéria. A gente precisa ter esse cuidado muito grande no que fala. De novo, né, as pessoas LGBTIs já sofrem todo um estigma de preconceito. Infelizmente, no Brasil, é muito polarizado essas questões relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual. Por si só, a gente já é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, isso com dados representados da própria ONU. E quando a gente leva daí, digamos, uma culpa, é como se a gente tivesse, como foi falado agora há pouco, os macacos, né, que estão sendo mortos por conta de achar que a culpa, sendo que é um vírus que vem original do rato, a gente acaba sendo também a mesma coisa, sendo culpado e sofrendo violência física e psicológica. Então, o cuidado é muito grande. Fábio, trazer o epicentro da doença no público gay, assim, a gente verifica, né, que 98% hoje dos diagnósticos estão entre homens gays, né? Mas o que se comunica e como se comunica a respeito tem um impacto maior até do que esse número, muitas vezes, né? E aí eu te pergunto, como é que isso pode prejudicar não só o diagnóstico, mas também o tratamento, na medida em que, de fato, a realidade é que estamos todos expostos a todos os tipos de vírus, né? Eu acho que a falta desse entendimento de que a doença é um processo dinâmico, né? E nesse momento, a transmissão que mais está sendo vista é uma transmissão de contato próximo e íntimo, né? A gente não pode deixar de ter esse entendimento de que outras formas de transmissão existem. Existem relatos de surto em creches, intradomiciliar, tem estudo feito com presença viral, depois de 14 dias no controle remoto do cara que mora na casa. Então, assim, essa questão de falar que é uma doença sexualmente transmissível, ponto, ela é muito simplista, ela coloca muitas pessoas em situação de encabulamento. Então, as pessoas que suspeitam de ter algum sintoma ou que buscam o teste, elas já estão atrás, né? As pessoas LGBTIA+, estão atrás, em certo sentido de cuidado, elas sentem muito mais a dificuldade de ter acesso. Então, agora, você coloca uma possibilidade de uma infecção estigmatizante como em cima da população, eles vão ter muito mais dificuldade, sentir muito mais defesa para conseguir ter acesso a isso. Então, assim, a comunicação, a gente vê em alguns países europeus, até campanhas muito grandes foram feitas, né, para tentar falar, né, desmistificar. E mesmo em alguns países isso é muito difícil. Teve um lugar que tentou fechar a bar gay, teve um lugar que tentou limitar acesso à sauna, punir algumas medidas até punitivas, mas a gente sabe que a comunicação clara, a questão de você entender as formas de transmissão e passar isso de uma forma mais clara, não de uma forma simplista ou de uma forma que seja culpando as pessoas, isso é super importante. E acho que essa fase inicial da epidemia, a gente está vendo sim contatos íntimos como sendo a principal forma de contágio. Mas isso passa, né? Por isso as pessoas ficam imunes, a gente tem acesso à vacina, a gente tem que pensar de uma forma mais dinâmica, que isso vai evoluir e que a comunicação precisa ser clara e as pessoas precisam ter acesso à informação e acesso a meios diagnósticos. Já está sendo mais difícil agora, por causa do número de pessoas que estão se contaminando, do número de casos positivos, né? Então, acho que a comunicação, principalmente no profissionais de saúde, que muitas vezes podem ser guardiães de falso conhecimento, pode ser até uma forma de perpetuar preconceito. A gente tem que investir muito na formação do profissional de saúde e na informação clara e precisa. Rafael, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho e na volta, antes de chamar a matéria, eu trago para a tua fala, eu vi que você pediu para falar e acho importante a gente trazer a sua fala depois disso que o Fábio trouxe. No próximo bloco, a gente vai continuar tirando dúvidas, então aproveita o intervalo para me mandar sua pergunta pelo 021 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. A gente volta rapidinho, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre varíola dos macacos, ou monkeypox. Comigo para essa conversa, Rafaele Vist, coordenadora da área de diversidade e inclusão da Aliança Nacional LGBTI+.
Fábio Guilardi, médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e Mayumi Wakimoto, coordenadora de Vigilância em Saúde do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, o INE. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Rafael, como a gente combinou, né? Eu queria trazer um complemento seu da fala do Fábio e até fiquei pensando aqui durante o intervalo, assim, a gente vê, por exemplo, no caso da HIV/AIDS, o público juvenil, não juvenil somente, né? Jovens, né? Eles são cada vez mais um grupo que se mostra crescente nas estatísticas de HIV/AIDS, ou seja, não tem relação com orientação sexual. E aí queria que você comentasse, complementasse aí essa nossa discussão sobre essa questão da criação de um grupo que acaba ficando estigmatizado, né? Perfeito. Eu acho que eu trago até mais uma reflexão. Eu componho pela Aliança Nacional 2 comissões do Conselho Nacional de Saúde. A Comissão de Equidade e de Patologias, dentro do Conselho Nacional. E a gente tem uma experiência própria, até por conta do HIV, que a população LGBT tem o hábito maior de se testar, de procurar insumos de prevenção, porque justamente por conta de levar uma certa culpa que nunca existiu da questão do HIV. Então, isso a gente tem estudos clínicos, né, que, por exemplo, homens que se reconhecem como heterossexuais, por exemplo, a dificuldade é imensa de procurar um serviço e fazer testagem de qualquer tipo de doença, qualquer tipo de patologia. O brasileiro não tem o hábito de procurar medicina preventiva como um todo, diferentemente da população LGBT que sempre levou a culpa. Então, pessoas LGBTs procuram mais testagem, procuram mais vacina, procuram mais preservativos, porque tem pessoas ainda que acham que não precisam usar preservativo porque dizem que não pegam HIV e não pegam outras doenças. E o mesmo paralelo e o alerta que eu trago, que existem estudos de, por exemplo, de 2018 para cá, vem aumentando muito, por exemplo, a bactéria da sífilis em circulação no Brasil, que era uma doença muito popular nos anos 70, 80, e agora está crescendo muito, e muito na faixa etária de pessoas acima de 50 anos, e principalmente também pessoas que não se reconhecem como LGBTs. Ou seja, esse é o detalhe que a gente precisa trazer na discussão de quando você foca esse novo vírus a uma comunidade, a uma população, as outras pessoas acham que são imunes, ou seja, eu não vou me cuidar, porque isso não é doença de pessoas cis, né, ou pessoas heterossexuais. Eu acho que esse é o grande detalhe a fala do Dr. Fábio é muito importante, porque ele disse ali, né, que a gente tem em creche, você tem dentro de residências, enfim, não é uma doença de gays ou de HSH. E eu particularmente, eu trabalho há 20 anos na área de saúde e na área de movimento LGBT, compondo espaços de discussão de saúde, como no Conselho Nacional. A gente tem, sim, eu posso afirmar que a gente testa muito mais, procura muito mais serviços de saúde, e talvez por isso o diagnóstico seja maior, a prevalência de diagnóstico seja maior, porque nós procuramos mais o serviço do que a população em geral. Mayumi, a própria Agência das Nações Unidas para a AIDS mostrou preocupação com o fato da mídia ter reforçado estereótipos homofóbicos e racistas na divulgação de informações em torno da varíola dos macacos, ou seja, é também uma percepção complexa, de uma situação complexa, né? Na verdade, o importante, aí complementando as falas, é saber que todos podem contrair a varíola dos macacos, né? Então, é importante saber isso, até para evitar uma falsa sensação de segurança, né, entre as outras pessoas. Então, e também para combater o estigma, né? Por outro lado, olhando um pouco os dados, né, como a gente vê, né, os casos hoje, diferentemente do perfil epidemiológico que a gente via lá nos países endêmicos, né, é importante também que a gente possa divulgar a informação, né, fazer a comunicação adequada, né, para todos, né, exatamente para que as pessoas possam também conhecer melhor, né, as formas de transmissão e as formas de prevenção, né,
considerando, né, o perfil da doença. Eu vou pedir licença aqui para o meu diretor Renato Salles para, antes de chamar a matéria, trazer uma participação aqui da nossa audiência. O André encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ele pergunta o seguinte, Fábio: sabemos que a doença é transmitida do rato para o macaco e depois para o ser humano. No Brasil, esses roedores são considerados uma ameaça? Tem estudo feito já sobre a possibilidade de alguns animais serem vetores e dessa doença, né, ser uma zoonose reversa. Então, o homem passar para um animal, para um mamífero, e ele depois passar de novo para outro ser humano. O que a gente tem agora é muito pouco dado. A gente sabe que os vetores, né, os hospedeiros, os mais eficazes são ainda esses ratos, esse rato específico aí da Gâmbia, mas outros animais foram testados, né? Inclusive gato, cachorro, só que muito poucas espécies, muito poucos indivíduos. Então, teve um estudo feito com um gato doméstico, em que a transmissão em 67 contatos homem positivo para gato não aconteceu. Com ratos domésticos, o rato de rua mesmo, acontece quando o rato é mais jovem, então o pré-natal do rato, quando o rato é filhotinho, ele pode pegar do homem, então existe sim esse risco de uma zoonose reversa, da gente transmitir para esses animais. Estudo precisa ser feito para isso, mas a possibilidade, especialmente para roedor, acontece. Inclusive, uma das orientações que são feitas, se você tem a varíola, se tem um diagnóstico da doença, evitar contato com animais, então, de estimação. Isso é um risco que acontece. São demais estudos, mas é muito viável isso, a gente transmitir para o animal doméstico e ele transmitir depois para uma outra pessoa. Muito importante essas informações, doutor Fábio. Vamos ouvir mais percepções nas ruas também, sintomas, orientações, tratamentos. Vamos ver nas ruas o que se sabe sobre a varíola dos macacos, ou a monkeypox. O senhor sabe quais são os sintomas? Os sintomas eu não recordo. Eu sei que são aquelas plaquinhas que aparecem na pele, febre, se eu não me engano, dor de cabeça, hemorragia. Acho que é isso. Sabe como é que se faz para tratar a doença? Também não. Acho que é distanciamento também e isolamento dos contaminados. Acho que é isso. Máscara também, eu não sabia. Mas eu sei que o contato é importante evitar. Febre, dor de cabeça, cansaço, dores pelo corpo, gânglios inchados e feridas redondas na pele pode indicar um diagnóstico de monkeypox. Mas qual a especialidade médica a procurar caso a pessoa esteja com sintomas? Podem procurar uma emergência, que pode ir a um pronto-socorro e a uma UPA, as unidades de saúde da sua região, porque os médicos já estão preparados para receberem essas pessoas, né? Visto hoje que já está bem disseminado essa questão. Pelas ruas, as dúvidas se multiplicam, principalmente agora, após o primeiro óbito no país. Algo que eu fiquei assustada é que as informações iniciais eram que ela acontecia, mas não era fatal. Isso me deixou assustada, porque, enfim, parece que é uma coisa que, embora já aconteceu, ainda se está aprendendo depois dessa informação, entendeu? Consideramos os casos aqui no Brasil como surto. Ou seja, ainda não é uma pandemia, que tem gente que está falando que é uma pandemia, endemia. Não, são surtos que são o quê? Casos pontuais em um determinado tempo com elevado número em diferentes regiões. A gente ainda não tem em todo mundo muitos casos. A gente tem visto que no início ninguém conseguia falar, não é transmitido necessariamente por via sexual. Hoje a gente já percebe que sim, ela é transmitida por via sexual. O Ministério da Saúde divulgou no início do mês que o país receberá doses do antiviral Tecvirimat, que também foi utilizado no combate à varíola humana. O antiviral age em proteínas na superfície do vírus, evitando sua reprodução no organismo. Uma dúvida bastante comum é se pessoas que se vacinaram contra a varíola humana há mais de 40 anos são consideradas imunes. Quem já se vacinou pode ou não ter anticorpos. A nossa produção de anticorpos, ela é renovada conforme você tem contato com a infecção. Se você não tem contato com aquela doença, com aquele vírus por um longo período de tempo, eu não posso garantir que você ainda tenha anticorpos.
Então, a gente precisaria fazer um teste para ver se essas pessoas têm anticorpos ou não. Eu acredito, pela minha experiência, que boa parte da população não teria mais anticorpos. Diante das incertezas que a emergência da monkeypox traz, especialistas afirmam que a prevenção, vacinas e medicamentos podem controlar o surto da doença. Outro foco de atenção deve ser impedir a disseminação do estigma e da ideia de grupo de risco. Movimentos de defesa de direitos da população LGBTQIA+, alertam para a necessidade de se olhar para essa população com a prioridade do cuidado e não do preconceito. Se nesse momento o público que está sendo mais atingido pelos dados da OMS é o público gay ou de homens que fazem sexo com homens, deveria então se ter uma prioridade de acesso a esses insumos de tratamento, de vacinação à comunidade. Fábio, eu queria tirar uma dúvida com você, e Mayumi também, se puder complementar, se quiser, sobre uma fala da doutora na matéria em que se pergunta sobre a questão da vacinação, né? Pessoas que têm 40 anos, um pouco mais de 40 anos, se vacinaram contra a varíola décadas atrás e se existe essa possibilidade de ainda estarem imunes. A resposta dela, eu realmente gostaria de saber se essa possibilidade existe, a resposta dela fala da queda da imunidade ao longo do tempo, né? Mas também a gente sabe que tem algumas doenças que você toma a vacina uma vez e ao longo da vida pesquisas já mostraram que não existe esse retorno, assim, né, de necessidade de vacinação. E aí eu te pergunto, assim, Fábio, esse retorno de um vírus, essa necessidade de se revacinar, como é que funciona o sistema imune com relação a isso e qual é a perspectiva sobre essa população que se vacinou na infância contra a varíola? Uma coisa que apareceu no último estudo que foi publicado semana retrasada, foi uma série de casos de 16 países com 518 pessoas, né? E desses 30%, em média, tinham sido vacinados na infância, né? Tinham recebido a vacina da varíola na década de 70 e eles tiveram a doença da mesma maneira, né? A gente não tem nenhum inquérito sorológico muito extenso. A gente tem algumas avaliações epidemiológicas em alguns países, mas a gente não pode falar que o fato de ter sido vacinado te dá proteção. Inclusive, o esquema vacinal que é previsto, né, nos países que estão adotando a vacina, seria de uma dose para quem já tomou vacina, né, como se fosse uma dose de reforço, 2 doses para o jamais vacinado e para os imunocomprometidos 3 doses, né. Então, a gente sabe que sim, você pode ter um reservatório de resposta imune, mas isso não pode ser suficiente para evitar que você tenha a doença. Então, teoricamente, as pessoas todo mundo que se vacinou já teria que se revacinar, fazer mais uma dose para evitar a doença clinicamente manifesta. Mayumi, eu queria ouvir teu comentário, se você quiser, também a respeito desse tema, mas também trazer a importância das vigilâncias em saúde, né? O quanto é importante a gente ter um sistema único de saúde atento a todas as entradas no sistema para a gente poder combater o quanto antes e como é que a vigilância está trabalhando nesse momento com a varíola. Notificação obrigatória, imagino. Queria que você falasse um pouquinho disso. Compulsória, né? Só complementando, Fábio já esclareceu, em relação à vacina, eu acho a proteção, né, da vacina contra a varíola. São coisas que também a gente precisa ter mais evidência, né? E, assim, em muitos estudos e na população que a gente estuda também, muitas vezes a gente vê uma mediana de idade um pouco mais nova, né? Na faixa de 30 e alguma coisa, justamente as pessoas que não se vacinaram, né? Porque a varíola humana foi erradicada lá na década de 80. Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente entender aí nessa, sei lá, possível proteção cruzada, né? Então, eu acho que os estudos ainda vão mostrar. Em relação à vigilância, sim, é uma doença de notificação obrigatória, imediata, né? E isso está sendo feito, né? Então, em todos os níveis, né? Nível nacional, estadual, os municípios, né? Em conjunto, no seu sistema de vigilância. E nós estamos atentos para notificar todos os casos suspeitos, né? Então, um caso suspeito é notificado, é coletado o exame, né, para diagnóstico laboratorial e depois esse caso é ou não confirmado
for diagnóstico laboratorial, mas é importante dizer que todos os casos suspeitos são notificados, né? E a partir dessa suspeita, há uma indicação, né, de que a pessoa mantenha o isolamento, né, até que saia o diagnóstico laboratorial, né, o mais rapidamente possível, né, e aí permaneça em isolamento ou não. Então, acho que é importante também ressaltar isso. É interessante essa mudança de cultura também, né, Mayumi? Porque a gente, depois da pandemia de Covid, a gente percebeu que se a gente tem um sintoma de gripe, a gente pode botar a máscara, a gente pode evitar, se possível, ter contato com outras pessoas, mesmo não sendo Covid, né? Essa percepção de cuidado com o outro. E aí já leva uma questão para a Rafaele, que tem também um pouco a ver com o que você falou antes da matéria, Rafaele, assim, do autocuidado, né? E da nossa autorresponsabilidade. Nossa autorresponsabilidade com o outro, de não transmitir dentro do possível. E você falou do autocuidado da população LGBT, que aprendeu com a pandemia de HIV/AIDS, que precisa estar sempre monitorando a saúde, que precisa estar se prevenindo para não contrair doenças e também não passar doenças à frente, né? E aí é um alerta para toda a sociedade, essa mudança de comportamento que, infelizmente, né, a população LGBT precisou aprender nos anos 80 e continuadamente até hoje, né? Exatamente. E principalmente, né, como a gente saindo de uma pandemia que foi tão dolorida, né, mundialmente para todas as pessoas, que foi a do Covid, e outra, né, uma outra reflexão que eu também trago assim, para todas as pessoas é o quanto é importante a gente pensar de fato mesmo que mundo que a gente está querendo para a gente, sabe? Parece até um pouco meio piegas ou sonhador, mas a gente anda destruindo e crescendo descontroladamente. E isso a gente está vendo cada vez mais aumentos de vírus e bactérias que vêm atuando. Então, a gente se cuidar, e quando eu digo se cuidar, não se cuidar apenas de nós, mas cuidar da nossa água, das nossas florestas, enfim, tem tudo a ver, está tudo relacionado, né? Existem alguns estudos que mostram que esse descontrole no crescimento mundial, sobretudo, favorece também aumento desses patógenos e essas doenças. Então, eu coloco também como alerta isso. E, obviamente, né, gente, a gente se cuidar como um todo, continuar com máscara, continuar com distanciamento, mas também deixando de novo bem, bem nítido, né? Não, pessoas LGBTs não são só nós que temos relações sexuais. Só para deixar isso muito nítido, não é só a gente que faz relações sexuais, não são só LGBTs que têm múltiplos parceiros, e infelizmente, né, a gente vê até nessas questões de redes sociais o aumento da sexualização das pessoas como um todo. Eu acho que esse é o alerta, né? Todas as pessoas precisam se cuidar e todas as pessoas existem a possibilidade de infecção, e não só da monkeypox. A gente precisa pensar também em todas as outras. A pauta é monkeypox, mas a gente pensar que as pessoas precisam se cuidar como um todo e, sobretudo, a pandemia ainda não terminou e a gente ainda tem agora, né, as questões relacionadas de doenças respiratórias que vêm aumentando e, além disso, agora a varíola e ainda mais as ISTs que já existem e o HIV que ainda existe. Então, eu acho que o autocuidado como um todo precisa ser dado, e o foco não é só pessoas LGBTs, e sim toda a sociedade, e a gente cuidar de quem a gente ama e cuidar do nosso planeta mesmo, né? Porque eu tenho certeza que se a gente cuidar, a gente melhora muito tudo na vida. Mayumi, eu queria reforçar com você, né, essa importância do SUS mais uma vez. Aqui no Canal Saúde a gente abraça o SUS com tudo que a gente pode, porque a gente viu aí, não só por isso, mas porque a gente também viu aí na pandemia a força do SUS, a importância do SUS. Fábio também pode testemunhar isso. Muitas pesquisas que são feitas porque o SUS existe, porque existem as universidades públicas, né? E a gente vê também uma mudança de comportamento social. Queria trazer um pouco mais sobre isso, né? O quanto que essa pandemia, mas sempre as questões de saúde pública mudam comportamentos, e a importância da vigilância e de todas as áreas do SUS para que isso aconteça, né? Uma conscientização da população, uma vez que a saúde pública tem um sistema único, integrado, né? Sim, exatamente. E eu acho que é importante a gente ter em mente isso, né? Que a gente tem
um país enorme, né? E que a gente tem um sistema único, universal, né? Com cobertura universal, a que todas as pessoas têm acesso, né? Então, às vezes, a gente não valoriza isso, e isso é de enorme valor. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, uma pandemia, e a gente vê que é por meio do Sistema Único de Saúde, né, que a gente tem acesso a vacinas, né, e ao tratamento, enfim, né, que a gente viu aí recentemente na pandemia da Covid-19, né, e em relação ao enfrentamento a todas as eventuais emergências, né, que a gente vai enfrentar. Então, é muito importante ter uma estrutura, né, de sistema de saúde como a gente tem. Fábio, a gente está caminhando para o final do programa e acho muito importante a gente reforçar o serviço, além de deixar à vontade também para comentar essa questão da importância do SUS. Eu queria que você trouxesse um pouco de explicação de como é que está sendo feito o diagnóstico, reforçar também aonde que a gente pode encaminhar, para onde a gente pode se encaminhar em caso de sintomas, porque alguns sintomas são muito semelhantes aos sintomas de várias doenças virais, né? Isso é uma coisa que pode trazer confusão, a não ser no momento que aparece o sintoma na pele. Esse sintoma, ele acontece sempre ou ele pode não acontecer, por exemplo? Então, a manifestação cutânea, que é a mais propagada, nem sempre acontece, né? Na parte dos casos, sim. Os sintomas que a gente vê que são mais relacionados com o diagnóstico positivo são bem inespecíficos. Então, febre, muito comum, adenopatia, aqueles gânglios no pescoço, na axila, na região inguinal, dor de cabeça, um mal-estar, uma astenia, e as lesões cutâneas que podem ter diversas manifestações e às vezes nem aparecer, né? A gente sabe muito que o lugar onde a inoculação do vírus foi feita, onde teve contato primeiro, é o lugar que geralmente aparece mais lesão. Então, na relação sexual, pode ser no pênis, no ânus, região orofaríngea, às vezes pode até mimetizar uma amidalite. Em casos de profissionais de saúde que se machucaram com agulha e fizeram manifestação naquele lugar da picada. Então, assim, os sintomas podem ser inespecíficos, claro, mas se você tem alguma exposição a alguém conhecido, ou se você trabalha na área da saúde, ou se você tem alguma lesão suspeita, os serviços do SUS e privados, ele já tem agora um fluxo estabelecido. Então, as pessoas pensam nesse diagnóstico como diagnóstico diferencial, elas fazem o teste, por enquanto, é um teste de PCR, que pode ser do lugar da lesão, você vai fazer um cotonete na lesão, faz às vezes a punção da lesão e colhe o material da lesão para fazer a identificação do material genético do vírus. Pode ser também suave, aquele cotonete da orofaringe, como a gente faz com Covid, mas geralmente o diagnóstico é lesão. Acho que perdi a conexão com o Fábio. Você montar uma Voltou, está voltando. estrutura para fazer um fluxo de atendimento, isso é muito... Perdão. Alô? Sim, agora estou te ouvindo. Perdemos um pouquinho a conexão, mas voltou, Fábio. Pode continuar. Não, só para frisar, então, aquela fala de a estrutura pública ela é muito importante, porque você casar o diagnóstico etiológico, casar o fluxo de atendimento, casar a vigilância dos casos, medidas de controle, só mesmo uma estrutura pública robusta, como o SUS, né, com vários atores atuando juntos, vão poder dar cabo para esse diagnóstico e acompanhamento das pessoas. Mas se você tem uma suspeita, qualquer serviço de saúde, unidade básica, pronto-socorro, tem a capacidade para entender, te acolher e fazer o diagnóstico. E, Mayumi, para a gente reforçar ainda também um pouco, como é que está sendo feito esse diagnóstico? Até lembrando aqui, né, que o INE é a referência hoje na observância dessa emergência em saúde, nos estudos também, está fazendo um trabalho importante. E aí, como é que está se dando hoje um teste? Existe um teste rápido? Onde é que se faz? Em qualquer posto de saúde? Bom, no momento, nós recebemos lá no INE, sim. Havia, até onde eu sei, 8 laboratórios que estavam fazendo o teste molecular, né, que é a referência, o PCR, mas isso está sendo descentralizado para os outros laboratórios, LACENS, públicos, né? Então, existe esse movimento de descentralização do diagnóstico, né? E o que é importante, né, uma vez que é importante que as pessoas tenham acesso rápido ao diagnóstico laboratorial, né, uma vez que
a suspeita da doença implica o isolamento, né? Então, é importante que esse tempo seja diminuído para que a pessoa tenha acesso ao diagnóstico laboratorial mais rapidamente, né? E aí permaneça em isolamento e faça os cuidados necessários para evitar a transmissão. Então, sim, o INE tem feito isso, né? De uma forma pioneira, né? Começamos, e o laboratório também da Fiocruz e da UFRJ, e isso vem sendo descentralizado. E estamos investindo também na pesquisa, exatamente para construir mais conhecimento, né, sobre uma doença nova, sobre uma doença emergente. É importante que a população se direcione aos postos de saúde, que sempre vão saber orientar para onde se encaminhar, para buscar um tratamento, né? É uma forma de centralizar também essa busca por atendimento, diagnóstico e tratamento, né, Mayumi? Então, é uma boa orientação, sim, né, para facilitar para qualquer região do Brasil, uma né? Vez que, uma vez que você suspeite, né, que você procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência, para que você possa ter a orientação adequada. Rafaela, a gente está finalizando o programa. Queria te ouvir um pouquinho sobre a movimentação dos grupos LGBTIA+, no caminho aí para poder coibir qualquer tipo de estigma, né? Porque hoje é a varíola, mas se a sociedade estiver muito interessada, no geral, em criar estigmas para populações, né, que são fragilizadas justamente por sua história já de estigma, né? Haverá sempre uma brecha social para isso, né? Então, como é que a gente pode contribuir para evitar isso e de que forma as organizações LGBTI estão se organizando para coibir, para proteger a sua população? Bom, a gente vem atuando muito com a informação de qualidade, então esse trabalho aqui, com certeza a gente já está divulgando nas nossas redes sociais essa matéria para compartilhar informação de qualidade, informação correta. Também convidando-os, né, a Aliança tem uma área de saúde coordenada por um grupo de médicos e profissionais da área de saúde que também está trazendo constantemente a informação de qualidade. E eu colocaria aqui também um apelo, né, gente? A gente está num ano eleitoral e que as pessoas não utilizem esse período eleitoral para atacar a comunidade LGBT, como já aconteceu outras vezes, né, de utilizar uma questão de saúde pública que afeta toda a comunidade e criar um estigma, porque o resultado disso, infelizmente, é o aumento da violência e assassinato de pessoas LGBTs. Isso todos os órgãos de defesa de direitos humanos do mundo reconhecem que o Brasil é o país que mais mata e comete violência contra pessoas. Então, a gente também tem a responsabilidade de não utilizar essas informações que não são adequadas ou não são completamente ditas, né? Não estou dizendo que a declaração da OMS esteja errada, mas ela não está bem nítida para as pessoas. Então, a gente pensar que é uma patologia que pode ser acometida por qualquer pessoa que não se cuide, então a gente tomar esse cuidado. Eu agradeço imensamente o convite e fico à inteira disposição de vocês. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente, Rafaele, doutor Fábio, doutora Mayumi, pelo serviço prestado. Eu acho que na hora que a gente tem à frente, né, mais um desafio para a saúde pública, é nosso dever na comunicação, no jornalismo especializado sobretudo, levar informação para quem está com dúvida, levar informação para a população e de forma qualificada e aprofundada dentro da necessidade de cada tema, né? Então, quero agradecer muito o tempo disponibilizado por vocês aqui hoje e a participação no programa. Muito obrigada, Rafaele, doutor Fábio, doutora Mayumi. Um prazer enorme estar com vocês aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje, você que participou aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. Lembrando que é uma programação feita por um canal público de TV, pode ser compartilhado, pode ser repostado, e é importante que você compartilhe essa conversa para esclarecer todo tipo de dúvida. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!